de Frente. Olá, uma ótima noite para você. Começa agora mais um Linha de Frente. Aqui a gente fala sobre política, entretenimento, assuntos relevantes para você que está sempre sintonizado aqui na Jovem Pan. Eu sou Carla Secato, ao meu lado hoje Pietra Bertolazzi, Fernando Capês, Cristiano Vilela e nosso internacional André Porciúncula, que dessa vez está em Brasília. Oi, André. Ó, sorrisinho, já sei que me ouviu. Vou tentar não te esquecer hoje, que da última vez eu esqueci o André na geladeira, no telão. O nosso primeiro tema de hoje, que aliás não sai da boca do povo, das notícias, toda semana aparece, é a tensão entre o governo e o TSE. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, disse que a Justiça Eleitoral tem vontade de democracia e coragem para combater quem é contrário aos ideais republicanos. O discurso aconteceu em meio às investidas de Bolsonaro e apoiadores ao TSE. Uma briga que parece sem fim enquanto as eleições não chegam, né? Vou começar hoje com o Fernando Capês. Capês, qual a sua opinião sobre isso? Acho que essa ladainha já encheu. Quer dizer, a população está precisando de outra coisa, uma polêmica inútil, é discurso bonito de lado a lado, um assunto que não tem a menor relevância para o país. Quem quer fazer política tem que ter coragem de disputar uma eleição, se expor, correr todos os riscos, para então expor as suas ideias. Função do Poder Judiciário é julgar a lei e a Constituição. Então é muito bate-boca. Também acho que bater no Daniel Silveira é que nem bater em bêbado, porque ele é muito despreparado, não tem a menor noção do ordenamento jurídico, não sabe o que ele fala, ele só levanta a bola para o Supremo Tribunal Federal cortar. Primeiro que ele falou um monte de bobagem, totalmente injustificável, isso não é liberdade de expressão, um monte de besteira, ameaçando o ministro. Com isso, o que ele faz? Coloca a justiça numa condição de revide. E aí também fica o presidente da República batendo boca. O que o país precisa é deixar esses temas acessórios, secundários, irrelevantes, vaidades de lado a lado, autopromoções de lado a lado, para focar naquilo que realmente interessa e que está atrapalhando o país. Capês, que é a falta... A Pietra está aqui em cólicas. Ela discorda totalmente. Tipo de cabo a rabo. Não, eu acho que o problema é que quando você fragmenta, né, a famigerada democracia, né? A democracia a gente sabe que hoje virou o ídolo do homem sem convicção, né? Qualquer babaca hoje na rua está defendendo a democracia sem sequer saber o que ele está falando. Então, essa é a bandeira do Alexandre de Moraes, né? A democracia, sendo que ele é o cara que possivelmente foi o cara que mais foi contra a democracia no Brasil, se é que ela existe, né, nos últimos anos. E quando você fala sobre Daniel Silveira ser uma ameaça, né? Porque quando você prende um sujeito, você está pressupondo que ele seja uma ameaça. Você falou que ele ameaçou. Não, então, você fez uma parte pressupondo que eu falei que o Daniel Silveira é uma ameaça. Daniel Silveira não é uma ameaça. Daniel Silveira é uma besta quadrada. Tudo bem, mas Daniel você deu um Silveira motivo. Você deu motivos. Ele não ameaça nem a casa dele. Então, qual que é o sentido do Daniel Silveira ter sido preso, sendo que a gente tem diariamente pessoas ameaçando o presidente da República, ameaçando todo tipo de pessoas, entendeu? Então, só quando ameaça o ministro, o Alexandre de Moraes, é caso de cadeia. Eu acho que você faz essa pergunta porque você ainda não percebeu que o conceito de justiça é um conceito ultrapassado. O que é justiça? Que isso, gente? Justiça, isso não existe isso. Nossa, existe a imposição do mais forte sobre o mais fraco. Peraí, preciso chamar o nosso advogado na mesa, por favor. Você já ouviu falar das atrocidades? Cristiano Vilela, advogado, vamos lá, a justiça não existe. Peraí, vamos lá. Olha, quem diz a justiça é o vencedor. Eu sinto muita falta de ter as instituições sólidas, cada uma cumprindo o seu papel institucional. Eu sinto falta de uma justiça que fale nos autos e não na televisão. Eu sinto falta de um presidente da República que venha a tratar de temas estratégicos, cotação do dólar, questão do petróleo, questão estratégica de desemprego. Os índices de desemprego ainda continuam muito altos no país. Então eu vejo que essas pautas importantes, cada um no seu quadrado, as pautas importantes do presidente da República, que é a pauta de governar, ela vem sendo deixada de lado por conta de fantasias com relação à urna eletrônica,
eletrônica, quarto escuro. Seria Meu deixado Deus de do lado céu, que pela quarto mídia, escuro. não por ele, porque ele fala sobre essas pautas. Só que a mídia, a mídia do Tititi, ela quer saber só de barraco. O presidente não tem que ficar falando de urna eletrônica, que a urna não vale nada, indulto para Daniel Silveira. O país está precisando de geração de emprego. Calma. O país está precisando de estabilidade jurídica, de desenvolvimento. Estamos desviando o assunto. Vamos para o André Porciúncula, que jamais desvia do assunto e sempre fala a notícia na ponta da língua. Vai, André, por favor, me ajuda, que a mesa hoje já começou quente. Primeiro, eu queria rebater aí o Capês. Isso não é um assunto incidental, nem um assunto irrelevante, né? A gente está falando de liberdades humanas mais básicas e mais elementares. No dia que liberdade for algo trivial, todo o resto deixa de ser realmente relevante. Porque não existe emprego, Capês, se você não tem liberdade. Não existe economia se você não tem liberdade. Então a gente não pode tratar um assunto tão sério, tão caro, tão importante para a sociedade brasileira como as liberdades individuais, se a gente não tiver a devida noção da importância delas. Aqui eu vou me permitir fazer essa pequena revelação, mas mais cedo um dos integrantes e comentaristas do programa teve receio de fazer algumas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, com medo justo, inclusive, de ser perseguido pelas arbitrariedades que ele vem cometendo aí, através de inquéritos que são completamente inconstitucionais, através de uma atuação que está completamente fora da legislação. Então, se você imagina que risco grave à liberdade nós temos quando um comentarista, um jornalista, tem receio de fazer certas críticas justas, e não era nenhuma crítica alucinada, era crítica legítima, dizer que a atuação dele estava fora dos parâmetros legais. Então, imagine o impacto disso para uma sociedade. Se isso não é o mais importante, se isso não é a pedra angular do que move a nossa civilização, eu não sei mais o que é. E quando o sujeito como Alexandre de Moraes fala que a justiça eleitoral vai atuar com vontade de democracia, com vontade e coragem, a justiça eleitoral é uma instituição, ela não tem que ter vontade, nem tem que ter coragem, não tem que ter absolutamente nada, tem que atuar dentro dos parâmetros legais. Eu até me pergunto se democracia significa alguma coisa, já que significa tantas coisas, e toda vez que se usa parece que se quer procurar escravos dela, né? Porque não tem relevância mais com a realidade dos fatos. Então eu me preocupo muito isso, e eu não acho que isso é um tema irrelevante para o presidente da República atuar. É sim parte fundamental. Esses amantes abstratos das instituições esquecem que a vontade popular e as liberdades populares são a pedra angular da civilização, e não há instituição sem um povo livre. Então eu fico muito triste quando eu vejo comentaristas inteligentes falando que isso são assuntos incidentais e irrelevantes, quando são, na verdade, a própria natureza da civilização. Estou pronto para responder. Não, calma. Antes eu preciso colocar... Vocês não deixam eu terminar uma frase? Antes eu preciso colocar uma fala do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Pois não. Vontade de concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado democrático de direito. Esta mesma vontade democrática e essa coragem republicana nós temos hoje, presidente, na Justiça Eleitoral brasileira. A vontade de democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais, são contrários aos ideais republicanos, permanece na Justiça Eleitoral, que foi se aperfeiçoando. Virou uma discussão... Consigo falar um minuto sem ser cortado? Consegue. Um minuto sem ser cortado. É que o diretor tinha pedido para eu fazer só um comentário em relação a essa volta. É exatamente como a gente estava conversando aqui na mesa. A palavra democracia perdeu um pouco o sentido. A gente vive uma democracia. E eles falam, alguns personagens atualmente da mídia, ministros, como se não existisse. O presidente Bolsonaro foi eleito numa democracia por voto. Existe uma democracia, é o que a gente vive no Brasil. Presidencialismo, presidente eleito. E as coisas estão se desvirtuando, as palavras estão tomando proporções que desviam um pouco do que elas são, né, Pietra? Você sempre fala que democracia agora virou o quê? Eu falei que virou o ídolo do homem sem convicção. O ídolo do homem sem convicção. Mas o Capês discorda. Discordo. Esse discurso do ministro Alexandre de Moraes cabe numa tribuna do parlamento. Um discurso bonito, que nem a fala do André, com todo respeito, que eu acho um comentarista, um rapaz inteligentíssimo, preparadíssimo. Mas é um discurso retórico. Nós temos um deputado federal que não devia estar lá, totalmente despreparado, fala um monte de besteira numa postagem, há uma reação desproporcional da justiça com relação a isso, e fica esse bate-boca, esse vai e vem de lá para cá, mas já faz quanto tempo isso? Já faz um ano.
O país precisa, repito, de segurança jurídica. Sem segurança jurídica, ninguém vai investir nesse país. Não tem privatização, não tem parceria público-privada, não tem geração de emprego. Vamos bater boca sobre a liberdade do internauta de xingar o outro e de uma reação desproporcional ou não. É que não devia ser uma discussão. Você deveria poder fazer isso, ponto. Você tem razão. É uma polêmica absolutamente imbecil, que perde um tempo enorme da sociedade. Exatamente. E nesse sentido, a gente acaba não discutindo o que de fato é o importante, o que de fato é o papel de cada uma das instituições. Da mesma forma que a gente não pode ter um presidente da República que deixe de governar para uma coletividade e vire sempre o samba de uma nota só, a gente não pode ter também um judiciário que acabe se imiscuindo em prerrogativas de outros poderes e acabe, como bem disse o Capeza aqui na minha frente, acabe fazendo discursos que muitas vezes cabe muito bem numa tribuna de parlamento, mas não cabe bem num diálogo que deve ser mantido pelo judiciário. O judiciário fala nos autos, o judiciário fala nas sessões dos tribunais e não fazendo discurso retórico para as emissoras de televisão. Então precisamos parar com isso, precisamos ter as instituições voltando a funcionar novamente, com a serenidade que tem que ter, acabar com esse fla-flu que o país virou nos últimos anos. É verdade. Cristiano, a gente tem umas imagens, aliás, a mesa inteira, vou pedir para vocês prestarem atenção, vamos rodar, que eu acho que foi a imagem da semana, né, emblemática ali, o presidente Bolsonaro caminhando, e aí ele vai cumprimentar Alexandre de Moraes. A minha primeira impressão, quando eu assisti, foi de democracia, que é uma palavra que eu gosto, ao contrário da Pietra, que não gosta muito. Mais diplomacia, talvez. Não, né? Eu gosto da palavra democracia, eu gosto da palavra de respeito, porque eu amo respeitar as diferenças, respeito quem é diferente de mim, escuto. E eu acho que há de se respeitar tanto um ministro quanto um presidente, porque foram colocados ali, baseados numa legislação, em todo um sistema que permitiu que ambos estivessem ali, um indicado pelo ex-presidente Michel Temer, que foi Alexandre de Moraes, e presidente Bolsonaro, eleito pela população brasileira. E há que se haver esse tipo de cordialidade, respeito, de se cumprimentar. E seria bom se fosse assim na televisão, nas instituições. É uma pena que viva-se realmente esse fla-flu, como o Cristiano falou, e não haja isso mais corriqueiramente, esteja sempre essa briga, né, essa tensão nacional. Vocês concordam comigo ou estou sendo um pouco romântica? Eu acho que quando você fala que é uma democracia, o simples fato de dois, né, do ministro do Supremo e do presidente da República se cumprimentarem, a gente está falando de mais de uma questão eles estão educados, estão sendo diplomáticos, né? Porque na verdade, e também quando eu falo que eu não acredito, que eu não gosto da democracia, não é que eu não goste dela, é que eu não acho que ela esteja funcionando no Brasil. Tanto não está funcionando no Brasil que a gente teve, de novo, o exemplo que o Capês trouxe do Daniel Silveira preso, né? Isso não é democracia. O tolimento da liberdade de expressão nunca foi e nunca vai ser democracia, né? A gente não ter as nossas liberdades individuais protegidas nunca vai ser democracia. Então, falar democracia, de novo, a gente está vendo um ministro, né, super arbitrário, super, enfim, tudo que a gente já sabe, defendendo um discurso que na prática não funciona, principalmente porque ele está lá. André? Eu sou um grande entusiasta da polarização, na verdade. Eu acredito que não há liberdade, não há o que... Se democracia significa alguma coisa, ela tem que significar polarização, conflitos de ideias, né? Esse embate fervilhante e emocionante, né, de suas ideias, suas convicções, é o que define de fato uma democracia. Os regimes que não têm essa polarização, onde há uniformidade, onde há centralização, são os regimes muito pouco democráticos e muito poucos livres. Então, quando falam que o presidente fica atuando, perdendo tempo, discutindo sobre essas questões de valores, sobre a segurança do processo eleitoral, como se fossem coisas mutuamente opostas, como se se inviabilizasse o governo dele discutir essas questões tão elevadas e isso não permitisse ele cuidar da infraestrutura, da segurança pública, da cultura, da educação, como se ele tivesse que ser uma figura monotemática, né? Só com um tipo de conceito, só com um tipo de discurso, economia, como se não existisse toda uma gama de valores humanos importantíssimos que compõem a ação política cotidiana. Então, acho que faz muito bem o presidente de quebrar essa hegemonia de esquerda que se durou aí tantas décadas e trazer, sim, para o embate político, que é papel dele como político, e o presidente é uma figura política, ao contrário do Poder Judiciário. Então, é papel dele, sim, trazer essas pautas de valores e fazer essa polarização, esse embate de ideias. O que não é papel é o Judiciário se comportar como um agente político
quando não é. Vou continuar um pouquinho mais desse assunto, mas mudando um pouco o tema, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, disse que pretende contar com mais de 100 observadores internacionais nas eleições de outubro. Mas isso é suficiente para garantir a lisura do processo eleitoral brasileiro? Esse é um assunto polêmico, a gente já até conversou na última mesa, né? Desses mecanismos internacionais que estão influenciando, interferindo diretamente nas eleições brasileiras. Qual a sua opinião, Cristiano? Olha, eu sou plenamente favorável à participação de organismos internacionais no acompanhamento das eleições. Eu já atuei como observador eleitoral em eleições no exterior. É um trabalho extremamente democrático, técnico, de análise. Não há ninguém entrando em quarto escuro, manipulando o sistema de contagem de votos. Não há nada disso. O que há é uma série de representantes de organizações relevantes do aspecto político internacional que fazem uma análise sobre a lisura do processo eleitoral, sobre o grau de democracia que efetivamente é praticado no processo eleitoral e que depois dá publicidade a isso. Países que têm medo de observadores são só alguns países totalitários que a gente conhece e que a gente efetivamente não quer para o nosso país. Então eu vejo que é fundamental que as eleições brasileiras agora de 2022 tenham mais de 100 representantes de observadores internacionais e que todos possam ver a verdadeira democracia que se tem nesse país. Pietra, eu não consigo entender como pode ser chamada de democracia, né? Você abrir praticamente as fronteiras políticas do seu país para que outros países decidam lá dentro se o que está sendo feito, né, está certo ou errado, né? Então, mas ninguém decide, você só acompanha. Então, você só acompanha. Se está sendo tudo feito. Acompanhando para quê? Por que esses países têm que saber o que está acontecendo aqui? É a nossa soberania nacional, é o nosso país, a gente tem que defender o nosso país. E isso independe do que os outros estão achando, independe do que a União Europeia, né? O Fachin agora falou que vai chamar a União Europeia para ver o que estão fazendo. Então, é uma série de atitudes que você vê que são completamente tendenciosas e que estão aí para cercar mesmo a base conservadora do Bolsonaro. Pietra, o mundo inteiro faz isso, Pietra. Quando eles pegam e quando a mídia agora pega e começa a exacerbar, né, a jorrar imagens do que aconteceu no Capitólio nas eleições americanas, nas últimas eleições americanas, eles estão querendo dizer não, eles estão dizendo já que isso pode, muito possivelmente isso vai acontecer no Brasil caso o Bolsonaro não ganhe. Ou seja, olha que absurdo, eles estão usando isso como justificativa para chamar esse pessoal de fora para vir, né, fiscalizar, né, para virar agora fiscal de votação no Brasil. Cristiano, agora, você falou que já fez isso, né? Como é esse trabalho, então? Olha, é um trabalho extremamente técnico. Já tive a oportunidade de participar de 2 missões como observador eleitoral em eleições no Chile e eleições na Colômbia. Nas duas, o corpo técnico que analisa, sempre representantes de OEA, de Centro Carter, de Transparência Eleitoral, de diversas entidades reconhecidas internacionalmente, analisam tecnicamente a lisura do processo eleitoral, como funcionam as cabines de votação, como funcionam as cédulas. Pessoas de outros países, essas pessoas não estão aqui, elas não estão no nosso dia a dia. O mundo inteiro analisa tecnicamente, mas com rigor técnico. Mas o mundo inteiro? Quem faz isso? A ONU, a União Europeia, essas agências globalistas que estão representando quem? O que elas querem? Representantes da OEA, representantes da União Europeia, representantes da comunidade dos países de língua portuguesa. Porque elas estão fiscalizando para que os interesses deles sejam atendidos. Eles não estão fiscalizando pela democracia do Brasil. Não é verdade. O que a União Europeia faz hoje? Sabe quem não A União Europeia hoje, ela acaba com a raça de todo o país que está embaixo do guarda-chuva dela. Deixa eu Você pega a França, por exemplo. A França já foi uma das maiores potências do mundo. Hoje ela virou um motoboy da Arábia Saudita. Você entendeu? É isso que essas organizações fazem. As organizações internacionais não vêm fiscalizar por interesses dos estrangeiros. A questão que eu coloco é outra. Primeiro, que o assunto da semana foi o aperto de mão do presidente, do ministro Alexandre de Moraes. É o que eu falo, não tem assuntos mais relevantes no país do que um aperto de mão? Segundo, vem 100 observadores internacionais para a nossa eleição. Eu pergunto, Cristiano, você lembra de alguma eleição no Brasil que está tendo 100 observadores internacionais? 100? Não. O número 100 é muito grande. Na última eleição, deve ter tido coisa de uns 20 observadores. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, me parece que a Justiça Eleitoral está conseguindo aparecer mais do que os eleitores
e os candidatos nesta eleição. André, então, nós somos o quê? Nós somos deixa eu uma república. Só para eu terminar, porque não se termina uma frase aqui. Nós somos uma república das bananas, que precisa vir senha. Nós estamos vivendo o quê? Uma ditadura? Só pode ser é uma ameaça de golpe. Mas que golpe? Mas quem que acredita? Quem que acredita numa possibilidade de golpe num país com as instituições fortes como a nossa? Vamos parar com teoria de conspiração. Isso é tudo uma bobagem que não deixa a gente discutir e focar no tema mais importante, que é o desemprego e a insegurança jurídica. André. Só para finalizar, só um detalhe. André, a Pietra não deixa você falar. A Pietra não deixa ninguém falar. Porque isso tudo foi suscitado porque os assessores do Biden resolveram fazer um dossiê, né, comparando o comportamento do Trump e do Bolsonaro para dar a entender que o Bolsonaro vai ter exatamente esse tipo de atitude caso ele não vença. Então, olha que tendenciosa é essa pesquisa e que está suscitando esse tipo de movimentação. Pessoal, só fazer uma observação, Carla, desculpa. Os únicos países que não permitem observadores eleitorais, todos permitem. Argentina, América do Sul, Argentina, Colômbia, Chile, Europa, todos da Europa, América do Norte, todos. Quem não permite? A grande democracia venezuelana não permite, a grande democracia cubana não permite, a grande democracia da Coreia do Norte não permite. Capês, eu fui na última missão que eu acompanhei na Colômbia, agora recentemente no mês de março, nas eleições legislativas e nas prévias previdenciais. Foram 125 observadores internacionais recebidos pelo presidente da República. Tivemos toda a oportunidade do mundo, porque quem não deve não teme. As instituições... Quem paga isso? As próprias organizações, a OEA tem fundos para isso e todas as demais têm fundos justamente para isso, para poder analisar e fazer relatórios demonstrando o grau... Exato, fundo de quem? Quem que coloca dinheiro nesses fundos? A OEA, por exemplo, sempre todos os famílias. Associados... Aí vai me chamar de teórica da conspiração. São os países. Calma, o Brasil bota dinheiro, a Argentina... Deixa o André falar, que eu sei que nesse assunto ele vai falar muito melhor do que eu. Ordem na mesa. André Porciúncula. Parece um debate político. Esse é bom. O primeiro ponto que eu falo, e que eu sempre ressalto, é que, primeiro, instituições não são entidades místicas, elas não têm personalidades, elas não são sujeitos. Instituições são compostas por pessoas, e pessoas têm ideologias, têm valores e têm suas idiosincrasias e suas singularidades. Então, eu não sou um amante abstrato de instituições e nem da infabilidade das instituições. Se o Marcos vai avocar aqui um super trunfo argumentativo de que todos os países permitem observadores, eu não tenho nenhum problema com esses observadores. Então vamos aqui fazer o mesmo super trunfo ao inverso. Fora Butão e alguns 2 ou 3 republiquetas dessas, nenhum país sério utiliza o sistema digital de votação. A própria União Europeia rejeitou as máquinas de votação digital por não considerá-las seguras. Então, se a gente está querendo falar sobre fiscalização internacional, sobre o processo de lisura, minha dúvida é o seguinte, uma dúvida honesta. O que esses fiscais vão fiscalizar, já que eles não podem adentrar no software da urna, na programação da urna, muito menos na sala de segurança, que o Marcos disse que não existe, apesar de ter tido várias reportagens em outras eleições sobre ela, em que meia dúzia de funcionários do TSE fazem análise computacional e contagem dos votos. O que é que esses caras vão de fato analisar? Eu quero entender, eles vão entrar em quê? Porque pode ter 1 milhão, eu não tenho problema com o processo de transparência. Tanto eu não tenho problema com o processo de transparência que eu queria uma garantia de segurança, que era justamente a impressão do voto para poder fazer uma auditagem analógica. Eu quero saber o seguinte, o que esses cidadãos vão de fato analisar? São as pessoas digitando um número lá na urninha? É o teatro eleitoral? Eu quero entender o que de fato eles vão fazer. Eles vão ter acesso ao software, à programação? Eles vão ter acesso a essa sala restrita em que meia dúzia de funcionários do TSE fazem a contagem de votos e a análise computacional? Olha, eu quero entender o que eles vão estar aqui fazendo, entendeu? Eu realmente não sei o que eles vão fazer, a não ser fazer um teatro de legitimidade institucional. Olha, esse André, o papel deles. A análise ela é feita de uma forma técnica. Não são pessoas físicas que estão torcendo pelo partido A ou pelo partido B. São técnicos que fazem parte dessas missões. E esses técnicos fazem a análise sobre os diversos aspectos. Os técnicos de informática, por exemplo, fazem análise sobre os sistemas de totalização eleitoral, sobre os sistemas da urna eletrônica. Recentemente, agora tivemos segunda-feira, aliás, salvo engano, na última segunda-feira,
a Justiça Eleitoral abriu para que eventuais hackers e eventuais pessoas pudessem tentar penetrar no sistema da Justiça Eleitoral. Foram, salvo engano, 29 tentativas e ninguém conseguiu. Existem comissões para tratar desse assunto, levantando N questionamentos e tudo mais. Todos esses questionamentos são rebatidos tecnicamente pelo corpo técnico da Justiça Eleitoral. Toda manipulação de dados, ela é feita de uma forma transparente, sob a fiscalização dos partidos políticos, sob a fiscalização da sociedade civil como um todo. Não temos que ficar levantando, procurando o chifre na cabeça de cavalo. Se as urnas eletrônicas não fossem confiáveis, o presidente Bolsonaro não estaria no Palácio do Planalto hoje. Se as urnas eletrônicas não fossem confiáveis, muito provavelmente o presidente Lula, há 20 anos atrás, não teria sido eleito presidente da República. Nós vivemos numa democracia séria, institucionalizada, e não podemos perder isso com questões que se fazem para levantar e para ficar ensaboando uma questão que, do ponto de vista político, pode ser relevante, mas do ponto de vista institucional não tem fundamentação técnica. André, concordo plenamente. Parabéns. Assino embaixo. Obrigado. Eu queria entender, porque quando você fala, você solta vários slogans bonitos, mas sem nenhum aprofundamento, né? Primeiro, assim, não são pessoas, é uma equipe técnica. Equipe técnica é o quê? É um software? É um robô? É um equipamento eletrônico? Porque equipe técnica são pessoas com personalidades e com seus valores pessoais. Tá parecendo aquela história do presidente Lula esses dias, né? Que falou que o guarda não era pessoa, né? Ex-presidente. Ex-presidente, é. Sempre presidente. Todo presidente é presidente. Minha primeira dúvida é essa. Então, o que são essa equipe técnica, né? Que é o mito do tecnicismo, como se fosse ali a valores, é uma coisa muito bonitinha, mas na prática não vale. Segundo, eu quero entender o que é quando você fala assim, não, porque o processo é auditado pelos partidos. Isso não é verdade. Os partidos não têm acesso à sala. Você não pode dizer uma inverdade. Tá? Os partidos não têm acesso à sala onde é feita a análise e a computação dos votos. Ninguém tem acesso, só essa meia dúzia de funcionários do TSE. O código-fonte, o próprio TSE diz que não fornece para ninguém. Então você também não está falando a verdade. Luciano, André, qual a pergunta? André? Você mesmo disse que você não está falando a verdade quando esses observadores internacionais farão uma análise técnica dos códigos-fontes, que eles não vão ter acesso. Então, veja aí, a equipe técnica são pessoas, eles não têm acesso ao código-fonte, os partidos não conseguem ter acesso à contagem de votos. E vou lhe dizer mais, o TSE não respondeu às indagações técnicas relevantes feitas pelas Forças Armadas. Então, o próprio órgão tem receio de fazer respostas técnicas, já que você gosta tanto do tecnicismo e você é um amante da técnica, por que não respondeu todos os questionamentos técnicos da equipe de cyberterrorismo das Forças Armadas? Eu quero entender por que o TSE não respondeu isso. Então é muito bonitinho quando você lança esses slogans meio abstrato, meio vazio, mas a prática é bem diferente dos slogans que você apresenta. Olha, André, é importante nós termos as instituições funcionando, a democracia no Brasil funcionando, para que você possa expor as suas ideias democraticamente, para que todos possam expor ideias democraticamente. Se nós ficarmos criando mitos, criando histórias inverídicas, a gente vai acabar fazendo o que está acontecendo nesse país, infelizmente, que é deixar de lado a discussão do que importa e ficar enxugando o gelo e ficar tratando de temas que simplesmente não existem. Quarto escuro não existe. Da onde criar o tal do quarto escuro? Então, são terminologias que eventualmente vão surgindo e vão se espalhando totalmente desrelacionadas com a realidade. Nós temos que parar com isso. Nós temos que pensar em discutir o que de fato é importante para o país. Respeitar as instituições. Sem instituições sérias, respeitadas, formalizadas, não se tem investimento, não se tem emprego, não se tem nada. Cristiano e André, parece que a gente tem um tema aqui que não tem acordo, né? Realmente o voto eletrônico, as eleições são um assunto polêmico, a gente já discutiu sobre isso na vez passada, não tem um ponto pacífico, cada um tem uma opinião. Antes de chamar o intervalo, eu vou chamar o Capês. Capês. Aleluia, pensei que não ia voltar mais aqui. Olha, a palavra, né? Gente, André, qual é o problema de virem 100, 150, 200 entidades pagando suas próprias contas, ficarem aqui
observando o movimento, olhando. Não está tendo transporte de eleitor, tá certo, a urna está funcionando. Qual é o problema? Número 1. Segundo, qual o indício concreto que as urnas eletrônicas foram fraudadas? Qual o indício concreto que as urnas não funcionam? Para que ficar batendo nesse tema? Dá a impressão que está se querendo desviar o assunto. O assunto que realmente interessa a população. Nós estamos discutindo só assuntos acessórios, factoides. Qual é o problema? Vem 100 organizações, vem 200, quer fazer 10 auditorias, faz 10 auditorias. Então as urnas eletrônicas, até hoje as urnas eletrônicas não tiveram apontada nenhuma fraude e, ao que parece, refletiram a vontade popular de todos os partidos em todos os sentidos. Então eu não vejo por que criar fantasma, factoides, levantar 500 perguntas, como é que é do cyberterrorismo das Forças Armadas, que o TSE não respondeu. Isso tudo para mim é uma grande bobagem. As urnas eletrônicas funcionam, refletem a opinião popular, não tem uma auditoria que tenha demonstrado o contrário até agora, e se vem 100 ou 150, isso é só para chamar atenção, fazer um grande espetáculo e desviar do tema que realmente importa. O Brasil é um dos principais locais para receber investimentos públicos externos, para parcerias público-privadas e privatização, e não vem para cá, porque é o país da polêmica inútil. Ô, Capês, o que você está me dizendo... Democraticamente eu quero ouvir, não tem problema. Capês, o seu argumento é o argumento que a gente chama ad ignorante. Se eu não sei, não existe. Quando você disse que não existem indícios de problemas com a urna, você ignora, por exemplo, o relatório colocado pelo deputado Felipe Barros, que tinha mais de 150 indícios e questões sérias levantadas ali sobre o processo eletrônico das urnas. Então, você não pode dizer que não existe porque não sabe. Então, esse é o primeiro ponto. A questão de qual é o problema dessas pessoas, eu particularmente não tenho problema nenhum. Eu só quero entender, de fato, o que é que eles vão fazer aqui, além do teatro, para tentar dar uma falsa legitimidade a um processo que eles não podem ter acesso, de fato, na sua interesse. Mas, André, qual o indício que você tem, que você é um jovem, um experiente, muito preparado, tarimbado, fala muito bem, estudioso, merece estar onde está? Eu te pergunto, qual o indício que você tem que as urnas foram fraudadas? Qual o indício para fazer todo esse carnaval? O seu argumento é o argumento ad terrorem. Pode ser que não funcione. Então, nós temos que ter medo. Você quer espalhar o medo onde não existe. Ad terrorem. Um documento público produzido pelo Congresso Nacional, em que teve como relator um deputado federal, em que teve várias equipes técnicas e audiências públicas falando sobre isso. São setores de segurança e tecnologia que desenvolveram um relatório público, um documento público falando sobre... Então é o Haddad que devia ter ganho a eleição e não o Bolsonaro, é isso? Não funciona? Então o Haddad que tinha que ter ganho. Você está ignorando que eu estou lhe dizendo que existem documentos públicos tratando sobre esses indícios. Então é o primeiro ponto. A segunda questão que eu quero entender é, você ainda não conseguiu me dizer qual é o papel que esses cidadãos vão fazer aqui, já que eles não têm acesso, ao contrário do Marcos. Sabe que eu digo para você, eu respondo para você. Existe sim a sala de segurança, que foi amplamente divulgada em matéria de jornais. Eu te respondo o que eles vão fazer. Vão ficar olhando, dando entrevista, passeando, observando, aproveita, conhece um pouquinho o Rio de Janeiro, dá uma escapada, viaja, e no final eles dizem, me parece que está tudo ok, não teve nenhum problema. Então você qual o prejuízo que o país vai ter de vir 100 ou 150 caras aqui dar palpite sobre o que eles não entendem? Que é o que vai acontecer. Você acha natural que pessoas que não entendem, que não podem conferir de fato o ar de legitimidade ao processo eleitoral, deem essa legitimidade? Eu não acho. Eu acho que não faz diferença nenhuma se eles vierem ou não vierem. Portanto, podem vir. Você acha que não faz diferença? Não faz diferença, mas se eles não vierem, eles vão dizer que no Brasil as eleições são suspeitas. Então que venham, ainda que não seja para não fazer nada, porque eles não vão fazer nada. Gente, ok. Um processo que eles André, o McDonald's parou de vender Mac Picanha depois de revelar que o hambúrguer não tem picanha, gente. Mac Picanha, mas não tem picanha. O Burger King mudou o nome do sanduíche depois que os consumidores denunciaram que o hambúrguer não tinha costela. E tem mais. No Distrito Federal, o Procon ordenou que a venda de bebidas do suco Del Valle fosse suspensa, porque, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Coca-Cola divulga a bebida como suco de fruta, mas não tem fruta. Mas tem mais, viu? Tem mais. Tem leite condensado que é apenas soro de leite. Tem mulher que acha que é uma coisa, depois que tomar banho sai tudo, não é nada daquilo. A gente vive num mundo fake, gente. Tá todo mundo muito artificial. Para mudar a mesa, eu sempre começo com a mesa aqui. Vou começar com o André. André,
Tem alguma coisa fake aí em você? Tem? Já fez plástica? Não, infelizmente, eu não sou adepto, felizmente, a esses modismos, não. Mas eu acho que vivemos, sim, no mundo artificial. Eu acho que mais grave do que tudo isso é uma democracia sem povo, né? Veja que hoje a gente está sendo construído dentro da retórica dessa burocracia não eleita, uma democracia de instituições, mas uma democracia sem qualquer relevância para com o povo, né? Sem qualquer respeito para com a vontade popular. Eu acho que isso é muito mais perigoso do que um hambúrguer da McDonald's sem carne, porque democracia sem povo é uma democracia sem liberdade, sem o império do que realmente importa, né? Que é essa soberania da vontade popular. E aí ficamos uma democracia de instituições, que é uma oligarquia, em que meia dúzia de grandes burocratas não eleitos no Estado se impõem sobre a população, se impõem sobre os valores e as agendas que essa população almeja, e não só se impõem, como se veem como iluminados, que têm o dever divino e urgindo de guiar-nos a uma sociedade mais evoluída, mas é sempre a visão pessoal dessa burocracia não eleita do que é uma sociedade mais evoluída. Então a gente vive esse processo artificial. Deixa eu acabar. Eu diria que além da superficialidade, né, que isso tudo traz, também tem uma questão sobre a ideologia, né? Quando a gente traz para o campo ideológico, pode reparar que esse determinado padrão, né, que a princípio parece um pouco fútil, a gente está falando, estamos trazendo aqui um assunto sobre a picanha que não é picanha e tal, mas repara que é um padrão que ele se repete em todas as áreas da sociedade, né? Então, por exemplo, você tem lá a picanha que não é picanha, o suco que não tem fruta, o leite condensado que não tem leite, enfim. Mas a gente está vendo isso se repetir em todas as esferas culturais e comportamentais da sociedade. Então você tem uma cantora que é conhecida pela bunda e não pela música, né? Você tem artistas que não fazem arte, né? Que vão lá e delegam para alguém fazer uma determinada arte, depois ele só faz uma assinatura e aquilo se transforma na arte contemporânea, que é uma coisa que eu particularmente não gosto. Então isso vai se repetindo por todos os lados, né? Até que você chega ao ponto que um homem hoje não necessariamente é um homem, ele pode ser uma mulher se assim ele achar que ele tem que ser, né? Então essa relativização, né, do que é verdadeiro, do que é belo, do que é moral, a gente vê se repetindo em todos os âmbitos da sociedade. Então é muito interessante chegar nesse ponto, né? E eu, por um lado, eu não acho que esse pessoal que inventou a picanha sem picanha tenha tido a intenção de enganar as pessoas. Eu acho que é a falta mesmo da base da verdade, né? Tá faltando verdade nas coisas e nas pessoas e na sociedade hoje. Tudo hoje pode ser alguma coisa, né? Tudo pode ser qualquer coisa. Então eu acho que é mais partindo dessa premissa mesmo que eu, enfim, falaria sobre esse assunto. Capês, vivemos em um mundo fake? Parece, mas não é? É um mundo, primeiro, da esperteza, né? Você anuncia que o hambúrguer tem uma carne de picanha, não tem picanha, o Procon notifica, você vem e diz, não é isso, é que tem o sabor da picanha, a gente coloca o aroma só, mas é carne de terceira. Você come uma carne de gato com um saborzinho de picanha. Você vai comprar um sanduíche de costela que não tem carne de costela. Então isso é esperteza, isso é propaganda enganosa e, ao mesmo tempo, é aquela questão, o fake dominando a realidade. O que nós estamos fazendo aqui há um ano nesse país? Estamos discutindo que a urna eletrônica é possível, que tem uma fraude, tem que vir um organismo internacional para fiscalizar aqui, o ministro está com raiva porque o outro xingou, então nós vamos discutir. E o que é realidade? A realidade. Vamos sair do mundo fake, do mundo da fantasia, do mundo da tela do cinema. Vamos para a realidade? As pessoas estão desempregadas, perderam o emprego, os comércios estão fechando, elas têm necessidade de desenvolvimento econômico, geração de emprego. Cadê as privatizações? Cadê as parcerias público-privadas? Onde está o Estado eficiente? Vamos voltar para um Estado carregado novamente? Enquanto isso, vamos ficar discutindo essas questões? Vem 100, 80, 50 ou 120 observadores internacionais. Você voltou tem 500 no assunto que já Mas a Globo não tá dando hoje, agora né? é mundo fake, trazer um palanque político pro programa fica difícil. Capês. Não tem não, dá licença, não é palanque político. Esse é um tema da mais alta relevância. A questão fake, tudo se reflete. Nós estamos falando de uma propaganda enganosa, de um alimento que não é alimento, que é fake, que não tem aquilo que se diz que existe.
E nós estamos também debatendo vários assuntos que são assuntos que podem ser entendidos como fake diante da realidade que está por trás. Isso não é palanque político. Entendi, é uma analogia. Desculpa. Agora, só pegando um pouco do que você falou agora há pouco, Capês, você tem razão, realmente. Você vende um hambúrguer que não tem picanha, mas tem aroma de picanha. É crime, propaganda enganosa, realmente tem que ser notificado e tem que parar de se vender. Para continuar os debates aqui, Cristiano, a gente vive num mundo fake? Olha, Carla, eu digo o seguinte, eu sou um defensor, acima de tudo, da liberdade. Eu vejo que a nossa Constituição, ela garante a liberdade dos cidadãos. E eu vejo que o papel do Estado, ele tem que ser o de garantir que não haja abusos. Abusos como no caso de grandes empresas que vêm fazer propaganda falsa eventualmente. Para isso você tem os órgãos de fiscalização, de controle, a justiça, para que não tenha abusos. Agora, o cidadão, é ele quem, em última instância, escolhe o que vai consumir, o que ele vai fazer, se ele gosta de determinado gênero musical ou se ele gosta de outro, se ele gosta de consumir determinado alimento ou outro tipo de alimento. O que eu vejo que é importante, o que o Estado venha a garantir é que, de um lado, não haja abusos existentes e que, de outro lado, seja dado condição do cidadão poder viver com o mínimo de dignidade humana. Agora, nós temos que ter a liberdade de nos manifestar, de poder criticar, essa liberdade tem que ser tão defendida por todos nós. O problema é o seguinte, né? Eles vendem como Mac picanha e cobram como Mac picanha, né? Você paga achando que tá comendo uma picanha, Aí mas a justiça tem que atuar nisso, a gente tem que denunciar. É verdade. Agora eu vou vir com um assunto tão polêmico, gente. É quase inacreditável. Acabou, porque o fake virou votação, virou democracia, vocês não gostam. Tudo aqui vira política. Não, só pra finalizar. Vira briga. Eu queria falar de mundo fake, de botox. Esse assunto dá pra... Mas tudo bem. Mas acho que pra finalizar isso aí dá pra gente falar sobre... Você vai falar sobre o quê? Sobre isso que a gente estava falando. Então tá, vamos ver. Sobre a retórica que eles usam para embasar essas mentiras que eles contam, né? Então tudo é a respeito do plural. A Nestlé, ela falou lá que ela alega que os consumidores deles são plurais e por isso, de alguma forma, né, isso justificaria essa isenção do produto dentro de um produto que eles estão se predispondo a fazer. Mas então essa retórica da, né, vamos abranger... Não entendi nada. O que é plural do produto que eles estão... Eles justificam... A Nestlé veio à tona... Briga de jardim de infância. Vocês dois vão ser expulsos da sala. A Nestlé posso desenhar para você. Singular, ela não fez o plural. Ela tá alegando que ela tá fazendo leite condensado sem leite condensado porque o público dela é plural. Ou seja, ela tá apelando pra sentimentalização das pessoas. Ela tá falando que ela tá, de novo, exacerbando moralidade, né? Ela quer falar... não é condensado, é isso? É plural. Com o trocadilho, talvez isso. Então, eles ficam alegando essa virtude toda para justificar o injustificável. Mas esse mundo realmente tá surreal, né, gente? Tá meio estranho, né? Exato. É verdade. Esse próximo assunto que eu vou falar agora, Cristiano, eu vou deixar você falar, mas também é bem surreal. Pode falar, Cris. Não, é verdade que você tem abuso sempre, e aí, do ponto de vista jurídico, você tem que ter os órgãos de controle, de fiscalização. Agora, tem a questão da liberdade que ela é importante, que a pessoa quer usar botox ou excesso de plástico, excesso... Qual é o problema? Cada um que siga a sua vida, siga a sua felicidade. Se de alguma forma eu gosto de um tipo de pessoa que não se utilize desse tipo de elemento externo, né? Não tem problema. Eu vou me relacionar com pessoas que sigam aquilo que eu compreendo, que eu gosto. Mas eu vou respeitar a liberdade das pessoas. Não, eu vejo que esses procedimentos, na verdade, eles deveriam servir para que você se tornasse uma pessoa harmônica fisicamente, caso você não o seja, né? E não para que as pessoas fiquem, que elas virem um exército de Kim Kardashian, entendeu? Que é isso que está acontecendo, esse é o problema. É a falta de parâmetro que a gente tá. O que vocês acham de repente, você sai com a pessoa, ok, você gostou dela, tal, tudo bem se ela é fake, se ela não é fake, o que importa é não ser fake por dentro, né? E aí você sai com a pessoa e aí no dia seguinte ela te manda uma planilha de Excel. Isso aconteceu, tá, gente? Eu não tô viajando. Dizendo quanto foi gasto no jantar, no encontro, dividindo pela metade, pedindo pra você pagar a sua parte. Isso aconteceu, gente. Viralizou no TikTok. Um rapaz mandou pra mulher todos os gastos discriminados depois de uma noite romântica.
Dá uma olhadinha na conta. Vamos mostrar aí na tela. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Na planilha de Excel. Diárias do Airbnb. Olha lá. 174, 8787. Eu não enxergo direito. Me ajudem aí, gente. Hambúrgueres. 5,2. 26. Detalhe que é quase uma conta de jardim de infância, Olha, né? que bem feitinho. O que é? Não, ele Totais escreve... individuais. Olha o café. Café caríssimo esse, hein, gente? Foi em São Paulo, certeza. 37,24 para cá. Breja, ou seja, não é uma pessoa, né, estranha, né, que sai com a gente. Ó, tá, breja, minha filha. 30,21. Total subtrair parte em sil, deve ser o nome da menina, coitada. O cara é detalhista. Subtrair parte e débito. Ela tinha um débito de R$45. Que ela levou o café da manhã. E 55 centavos. E essa mulher recebeu essa conta capês. Você que é um romântico, retrô, um gentleman. Primeiro lugar, ele não é o golpista do Tinder, já podia ser pior. Né? É verdade. Segundo lugar, me parece uma pessoa honesta. Sei que faz as continhas direitinho, faz a divisão tudo correta, não quer levar vantagem em nada. Terceiro lugar, me parece ser um cara mais grosso que um dedo destroncado. Não é? E quarto lugar, eu acho que o que é combinado não é caro. Devia ter avisado antes, só vamos dividir tudo. Eu acho uma falta de educação daquela, uma grosseria sem limite, mas devo reconhecer. Deve ser um administrador honesto, ele vai direitinho nos centavos. Minucioso. Nesse ponto, a gente tem que elogiar, né, Eu Pietra? achei péssimo. Como mulher aqui, né, Pietra? É péssimo, mas a gente tem um outro fator que acho que eu queria trazer um pouco... trazer um outro olhar também a respeito dessa situação, né? Que a gente está focando muito na planilha do Excel e está esquecendo de todo o contexto que gerou isso aí, né? Então, hoje, o que você tem? Você tem mulheres... na verdade, assim, o homem, ele vai hoje na internet, ele não precisa mais de prostituta, concorda? Né? A profissão mais antiga do mundo vai ser extinta. Ela olha pra mim e pergunta, concorda? Eu não concordo com nada, não olha pra mim. Enfim, do jeito que a coisa tá andando... Você quer me derrubar hoje. Não quero. Enfim, logo mais a profissão mais antiga do mundo vai ser extinta, né? Porque hoje o cara ele não precisa mais... Tinha um site antigamente, sei lá, tinha o M-Class. Os caras entravam no M-Class, escolhiam a prostituta, aí ele contratava e tal. Isso era aqui em São Paulo, né? Não sei como é no restante do Brasil. E hoje ele faz o quê? Ele vai lá, ele abre o Tinder, né? Ele escolhe a fulana que ele quer, ele convida ela pra passar uma noite ou não sei pra fazer o quê. Ele vai lá, faz tudo o que tem que fazer e tchau. Ou seja, o empoderamento da mulher hoje tá transformando ela numa prostituta não remunerada, né? Então, o empoderamento todo feminista, né? Porque essa menina é claramente uma mulher que não é uma conservadora, né? E isso é uma coisa que também me pergunto, porque olha o perigo, essa mulher conheceu um cara pela internet, ou seja, no lugar que ela vive não existe bandido, não tem assassinato, não tem roubo, estupro, ou seja, ela vai se encontrar dentro de uma casa alugada, né, no Airbnb, com um cara que ela nunca viu na vida. Parabéns. Então, primeiro ponto é esse, olha a doideira, olha a cabeça de vento que essas feministas já tem, né? Começa daí. Então ela vai encontrar o cara, o que ela tá esperando? Que ele trate ela como uma donzela, né? Assim, a menina não conhece o cara, se encontra com ele, ela se põe no papel de prostituta, né? E isso não se trata de direitos iguais, né? Porque o homem, ele tem liberdade sexual, a mulher tem que ter também. Se isso fosse a respeito de direitos iguais, a gente não estaria nem discutindo isso, porque a planilha seria a obviedade. Se é direito igual, todo mundo divide tudo e todo mundo se comporta igual. Agora, o que elas estão fazendo é que a mulher, a moderna, a mulher feminista, ela não quer direitos iguais, né? Ela quer justificativas para libertinagem moral, né, sem que ela tenha o custo financeiro disso depois também. Pietra. André Porciúncula. Eu achei o ponto que a Pietra tocou muito importante, né? Porque você consegue compreender por detrás dessa planilha toda a degradação moral de valores da sociedade, né? E essa degradação vem muito em parte dessa moderna ideologia feminista que confunde absolutamente os papéis dos sexos masculinos e feminino e os seus valores educacionais em cada processo, né? O ideal feminista é transformar a mulher numa cópia grotesca do homem, né? E quando ela traz o ideal da mulher e rebaixa ela à condição de mera cópia do homem, ela gera esse tipo de coisa. O homem já não se sente mais na obrigação de respeitar, de prestar uma deferência quase sagrada para esse ser que a gente chama de mulher, né? Toda vez que eu vejo esse igualitarismo, esse nivelamento rasteiro do homem e da mulher, eu sempre vejo uma pequena ação, um rebaixamento do papel feminino dentro do processo de valores da sociedade. Então, essa planilha é um exemplo banal que pode se desdobrar em todos os demais atos, né? Então, por exemplo, quando o sujeito começa a olhar a mulher como um seu semelhante,
ele começa a achar natural bater nessa mulher, ele começa a achar natural tratar essa mulher como um homem, de forma grosseira, arrogante. Então, há uma escala de coisas muito piores que decorrem do mesmo ideal pernicioso, né, que é esse igualitarismo feminista, que transforma essa mulher numa cópia grotesca do homem. Cristiano? Olha, pessoal, eu sinceramente, eu tenho pena da moça. Eu acho que está sendo colocado a moça como a vilã, como a feminista, ou como isso ou como aquilo. Eu tenho pena da moça, coitada, que acabou conhecendo um rapaz, saindo com um rapaz e toma uma invertida dessa. O rapaz já não deve ser grande coisa, porque quem toma uma atitude dessa, talvez o encontro não tenha sido tão bacana assim. E depois a pessoa recebe uma planilha dessa. Eu tenho pena da moça. Eu acho que a gente não tem que polemizar essa questão dentro do aspecto feminismo ou tudo mais. Mas é só eu, pessoalmente... Cristiano, eu só queria fazer uma pergunta. Claro. Da onde que o André e a Pietra tiraram que ela é feminista? Pois é. Porque tá surgiu óbvio. isso que eu acabei Ela é uma conservadora. É uma moça do lar, uma conservadora, é uma mãe menina, cristã. talvez uma essa menina... aí, que vai lá, conhece o cara na internet... Uma menina ingênua, talvez... ingênua, pelo amor de Deus, que se colocou numa situação de risco, eu concordo com a Pietra. Ela se colocou numa situação de risco, fez uma atitude absolutamente imprudente, mas... Feminista que da é onde? reflexo da cabeça de feminista da da onde? Não, ela errou. Em que momento ela não está sendo feminista? A partir do momento que ela conhece um cara na internet, já vai dormir com um cara na primeira noite sem conhecê-lo. Mas isso é feminismo? Não é. É liberdade sexual. Óbvio que é. Isso é feminismo? É óbvio que é. É óbvio que é feminismo. Segundo a aula, o feminismo diz respeito só à libertinagem. Corresponder com uma pessoa pela internet, agir imprudentemente, se arriscando, sim, é feminismo. É feminismo. Gente, se você quiser, a gente pode falar um pouco mais sobre feminismo aqui e vai longe a coisa. Mas acho que não é o que vocês querem. Gente, independente dessa questão, acho que, por vezes, a gente tenta contextualizar sociologicamente, historicamente, mas o fato deve ser uma moça jovem, pelo linguajar aí deve ser um casal jovem. A moça fez uma besteira. Quem de nós nunca errou na vida? Parabéns. Quem de nós, quando tinha 20 anos de idade, não fez uma besteira? Premeditado, né? Ela conheceu, ela conversou, ela marcou o date, ela marcou... Aí eu já não sei o detalhe da coisa. Nossa, sem querer, eu apareci na cama do rapaz. Mas o que é isso? A Pietra tá numa cruzada moralista agora? Vai censurar a moça? A moça se arriscou. Não é censurar. Ela tem que ser orientada. Mas não vai reclamar da planilha depois. Você tem que ser acolhida nesse momento. Mas é isso que eu tô falando, que a feminista ela quer endosso pra libertinagem dela, inclusive endosso moral. Mas que libertinagem? Onde que tá a libertinagem? Peraí, gente... Você é pai? Você é pai? Sou pai de 2 meninas. E aí, se a tua filha um dia conhecer um cara na internet, elas são dormir com ele na primeira noite, num hotel X, numa casa alugada X, você vai achar razoável? Eu vou achar que ela se colocou em risco, colocou em risco a própria vida. Mas você estaria tranquila em relação a ela dormir com homens deliberadamente? Não, de jeito nenhum. Então... Elas são orientadas para não se colocar em risco, são muito orientadas. Agora, eu não vou bater o martelo e censurar a moça. Não se trata... Que, eventualmente, ajude de maneira precipitada. Pai não censura, pai educa, isso é educação. Não é censura. Não, mas você tá apontando o dedo, isso é muito feio. Você tá apontando o dedo pra ela, não é assim. Só tô falando que isso aí é uma das consequências de ter atitudes libertinas. Calma aí, gente, olha só. Quer dizer que se ela fosse machista, ela não sairia, é isso que tá dizendo. Se ela fosse machista... Se ela fosse uma mulher decente, ela não sairia. Tá, gente, olha só, realmente, tudo bem, eu respeito, como sempre, as posições, mas nada diz que ela é uma feminista. Ela pode ter saído com o cara, pode ter conversado com ele tantas vezes. A gente não pode julgar se ela é ou se não é. A questão é a seguinte, ela recebeu uma conta no dia seguinte. Eu, pessoalmente, achei extremamente grosseiro, de mau gosto, esse rapaz. O que ela fez, o que ela não fez, se ela teve relação ou não teve, a gente não sabe como é que foi o encontro, ninguém sabe. Nem quero saber. Mas que ele foi grosseiro de mandar uma planilha de Excel no dia seguinte. Eu imagino que no encontro ela já deve ter percebido que ele era bizarro, porque uma pessoa assim é bizarra, no mínimo. Esse assunto rendeu tanto que daqui a pouco nem dá mais. Dá para ir pro próximo, diretor? Não, quantos minutos mais? Só 7 minutos? Então eu vou rápido pro próximo assunto, porque é interessante. O assunto agora é Lei Rouanet, que sempre envolve treta. Passa aí pra mim rapidão. O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, esteve em Sorriso, no Mato Grosso, e disse, abre aspas, estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentaram o Brasil durante a pandemia. Não somos artistas que dependem da Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem em lugares íntimos para mostrar se a gente está bem ou não, uma cutucada ali na Anitta. A gente simplesmente
gente vem aqui, canta e o Brasil inteiro canta com a gente. Fecha aspas. Essa provocação com a Anitta causou uma confusão na internet, dividiu opiniões, porque eles também teriam cantado e parte do dinheiro teria sido pago pela prefeitura e outros artistas recebiam a Lei Rouanet, essa confusão toda de Lei Rouanet. Vou começar com o nosso advogado Cristiano, que quase não conseguiu falar hoje, né, Cristiano? Olha, eu vejo realmente essa polêmica, é uma polêmica realmente desnecessária. Você tem vários meios de comunicação que colocaram que esse show foi custeado, em parte ou totalmente, não sei, com recursos públicos também. Então, por vezes você passa a ter o sujo falando do mal lavado. Eu acho que mais do que, como ele bem colocou, que ele é um artista, que ele vem para cantar, que ele não vem para mostrar o corpo, não vem para fazer qualquer coisa, eu acho que ele deveria também deixar de entrar nesse tipo de polêmica desnecessária e eventualmente ofensiva. Eu vejo que em alguns momentos ele pode se posicionar. E aí ele tem que se posicionar. Olha, gente, eu discordo da Lei Rouanet. Eu acho que a Lei Rouanet deveria ser assim assado, ou a lei deveria acabar, manifestar a opinião. Agora, colocar de uma forma ofensiva que eventualmente um artista ou outro se utiliza desse instrumento, que é um instrumento jurídico, um instrumento legal, que é utilizado por uma série de artistas em todo o Brasil, eu vejo que aí realmente ele veio no sentido de polemizar e de ser extremamente ofensivo. André Porciúncula. Eu particularmente comandei a Lei Rouanet durante quase 3 anos, né? Eu era o secretário da pasta. E eu não vejo como uma polêmica irrelevante, né? A Lei Rouanet projetou aí quase 22 bilhões de reais ao longo de sua existência. E quando você foi analisar quem ficava com esses recursos, 10% das grandes produtoras culturais do país monopolizava 80% dos recursos públicos. Isso é um absurdo, é uma coisa surreal. A lei era para fazer um incentivo, uma tutela da cultura nacional, foi feita para comprar a elite artística arrogante, que via a Secretaria de Cultura como se fosse um sindicato de classe, e eu achei a crítica dele extremamente pertinente, né? Eu não vejo polêmica errada ou polêmica não pertinente. É um cidadão que estava expressando ali, um artista, expressando seu descontentamento pela atuação politizada com base em verba pública de grandes artistas, e é corriqueiro isso, né? A Anitta virou aí um símbolo político, pelo amor de Deus. É uma pessoa que não sabe nem onde tatuar no próprio corpo e vai agora emitir julgamentos complexos sobre a política nacional, e foi elegida aí pela esquerda nacional como uma grande comentarista da política nacional e externa. Então, acho que o Pinique, ele faz uma observação muito pertinente e ele faz uma crítica muito pertinente do mau uso desses recursos públicos, e eu acho que ele, no papel de artista, faz muito bem esclarecer ao seu público. Nossa, que ponto chegamos, né? A Anitta virou comentarista política, gente. Realmente, a que ponto chegamos? André, fiquei impressionada com esse dado. Desculpa se não der para vocês comentarem. É verdade isso? 80% do recurso da Lei Rouanet ia para apenas 10% para empresas? Como é que esse valor que você falou, André? Fiquei impressionada. É verdade, Carla. E 10% das grandes empresas, das grandes produtoras culturais, ela monopolizava 80% dos recursos. E mais do que isso, quando você pegava um projeto da Lei Rouanet, 50% do projeto ia para lucro da empresa, 30% para divulgação e propaganda, ou seja, jornal e televisão, 15% para advogado, ou seja, apenas 5% antes ia de fato para atividade artística cultural. 95% da estrutura da Lei Rouanet era para sustentar essa elite burocrática e empresarial. Foi essas mudanças que fizemos e foi essas mudanças que desagradaram tanto essa elite, né? Por isso que eles nos acusam de destruir a cultura, mas na verdade a gente fez um processo de moralização e ética dentro dos instrumentos de incentivo à cultura. Gente, isso é um escândalo. Confesso aqui que eu realmente não tinha esses dados impressionantes. André, vou pegar seu telefone. Precisamos conversar. Para a gente terminar, vocês podem concluir. Vocês dois. Quero cumprimentar o André. Belíssimo trabalho com a Lei Rouanet. Meus parabéns. Realmente enche de orgulho a gente. Mas no caso deles, eles perderam a oportunidade de ficar com a boca fechada. Cuidem da própria vida. Vai criticar a Anitta. A Anitta fez sucesso, tem 50 milhões de seguidores. Eu nunca ouvi uma música dela, mas se ela fez sucesso, ela merece. Cuidem da vida, cantem vocês. Mas parabéns ao André pelas mudanças importantes que fez. Isso sim é importante se debater e trazer a público. Eu discordo totalmente de você, para variar, né? Eu acho que a nossa cultura, infelizmente, tem a capacidade de glamourizar desvios de caráter, né?
Ixi, que alguma coisa. E aí, quando você tem uma expoente, né, que está influenciando milhares e milhares de adolescentes e crianças no Brasil, é importante sim que a gente tenha uma figura para apontar para essa pessoa e falar: isso aqui tá errado. Essa pornochanchada em forma de música que está acontecendo aqui não é o exemplo que vocês, meninas, têm que ter para a vida de vocês. Então, o Zé Neto, ele não falou só como artista para querer cutucar, até porque o público dele, eu entendo que seja completamente diferente do da Anitta. Ele falou aquilo como pai também, né? Como pai de família. Ele tá ali representando. O artista, ele tem esse poder e ele deve fazer isso. Ele tem um compromisso moral com a base dele de fãs, que é representar o que essas pessoas defendem e acreditam enquanto valores. Posso encerrar, Capês? Posso. Não tem Só nada? dizer o seguinte, que parece que eu briguei com a Petra. Não, tenho enorme respeito, carinho e amizade por ela. A gente polemiza, mas eu adoro ela, a gente briga só aqui, somos amigos. É isso. Então, o programa de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer muito a vocês, com todo respeito. Obrigada pela participação. André, um dia a gente se conhece, tenho muito que aprender com você. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo enorme, até a próxima. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.